manhã. Para nós é uma alegria, né, podermos nos reunir na presença do Senhor. Amém? Olha para essa pessoa que está do seu lado, diga para ela: que bom que você está aqui. Diga para ela que o Senhor possa falar com você, que Deus possa ministrar o seu coração, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, abra por favor no livro de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. E nós vamos compartilhar a palavra do Senhor nesta manhã. Sabe, irmãos, nós precisamos sempre dar muito valor à palavra de Deus. Ela é que tem o poder de nos transformar, de nos moldar, de nos edificar. E todas as vezes que nós voltamos o nosso coração para a palavra, né, com sinceridade, com verdade, essa palavra tem o poder de levar a nossa vida a uma conformação, a uma transformação, para que a gente possa cada vez mais estar vivendo no centro da vontade do Senhor. Amém? Então, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, Mateus capítulo 7, a partir do verso 24. Amém? Todos acharam? A palavra do Senhor diz assim: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nesta manhã, no nome de Jesus, nós estamos na presença do Senhor. Pedimos que o Teu Espírito possa trazer sobre nós nessa manhã espírito de revelação, clareza da Tua palavra, da Tua verdade, para que ela possa gerar em nós vida e transformação no nome de Jesus. Nós oramos também agora trazendo cativo nossa mente, o nosso coração ao Senhor, para que não haja nenhuma interferência, a não ser do Teu Espírito Santo nas nossas vidas nesta manhã. E que a Sua palavra, que é transformadora, que gera vida, possa penetrar no nosso coração e nos edificar como casa espiritual, em o nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, Jesus está acabando de dar o seu sermão, um dos maiores, o maior sermão de Jesus, que começa no livro de Mateus, capítulo 5, e vai até o capítulo 7. Jesus está falando de muitas verdades, Jesus está falando de coisas muito poderosas, e aí Jesus chega e fala: olha, portanto, quem ouve essas minhas palavras? Mas por que Jesus está dizendo isso? Jesus está dizendo isso porque, mais embaixo, ele diz assim: todos nós, independente, Jesus está dizendo, independente de quem seja, porque aqui Jesus está falando de dois tipos de homens. Jesus está falando de um homem prudente e Jesus está falando de um homem insensato. Muitas vezes na nossa vida a gente vai observar que no mundo existem essas duas classes de pessoas: pessoas prudentes e pessoas insensatas, pessoas maduras, pessoas imaturas, pessoas, né, que andam em obediência a valores, a princípios, pessoas que andam de forma desobediente, irresponsável. E Jesus está dizendo: olha, independente de quem seja, tanto o homem prudente como o insensato, tanto maduro como o imaturo, quanto o obediente, quanto o desobediente, quanto, né, o rebelde ou o não rebelde, Jesus está dizendo, todos nós vamos passar por momentos de... Ele fala aqui três coisas interessantes. Ele fala assim, que primeiro, caiu chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos. Então Jesus está dizendo, independe, se você é prudente, se você é insensato, essas três coisas, elas podem acontecer na vida de qualquer um de nós. Transbordar os rios, cair a chuva, soprar ventos fortes. Em determinados momentos da nossa vida, qualquer um de nós podemos passar por isso.
A diferença, Jesus está dizendo, é aonde você está edificando a sua casa. Quando Jesus está falando de casa aqui, Jesus está falando de vida. Jesus está falando de nós individualmente. Então Jesus está dizendo, olha, os ventos vão soprar, os rios vão transbordar, chuva vai cair, mas tudo depende de onde a sua casa está edificada. Por quê? Porque quando essas coisas acontecerem, Jesus dizendo, se a sua casa estiver firmada na rocha, e rocha aqui, irmãos, está apontando para Jesus, porque lá em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11, a Bíblia nos mostra claramente que Jesus, Ele é a rocha do qual nós devemos sustentar a nossa vida, sustentar a nossa fé, sustentar, todo o nosso ser. Jesus está dizendo, se a sua vida está fundamentada em mim, olha o que Jesus está dizendo, todas essas coisas vão acontecer, mas você vai permanecer inabalável. Mas Jesus assim, se você edificar a sua casa sobre a areia, o que é areia, irmãos? Nós podemos perguntar, o que é areia? Há um contexto lógico, natural, do que é areia aí fora. Mas você sabe muito bem que a areia não dá sustentação. Quando talvez você vai no mar, e aí você resolve construir lá um castelo para os seus filhos lá na areia, e vai levantando aquele castelo lindo, maravilhoso lá, de repente vem uma onda, e o que faz com o seu castelo? Leva todo ele, porque na verdade você vai perceber claramente, as águas do mar, as águas bravias do mar, elas batem na rocha, mas a rocha permanece, mas as águas nem tão bravias do mar, batem na areia e destrói o seu castelo. Então Jesus está nos ensinando alguns princípios de que quando os momentos difíceis vierem, o que nós precisamos? O que nós precisamos? Jesus vai nos ensinar alguns pontos muito importantes. Então primeiro Jesus fala assim, todo aquele que ouve as minhas palavras. Como é que eu posso edificar a minha vida? Como é que eu posso vencer nos momentos difíceis da minha vida? Como é que eu posso enfrentar as grandes ondas que se levantam contra a minha vida, as grandes circunstâncias que se levantam contra a minha vida? Jesus está dizendo, quando você está fundamentado na palavra. Sabe, irmãos, nós precisamos viver uma vida baseando toda a nossa vida na palavra. O que a Bíblia diz. Nós não andamos pelo que o governo diz, nós não andamos pelo que as circunstâncias diz, nós não andamos pelo que os nossos olhos naturais dizem, nós não andamos pelo que os nossos ouvidos ouvem, nós andamos pelo que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Quando a Bíblia diz que tudo há de cooperar, Romanos capítulo 8, verso 29, quando a Bíblia diz assim que tudo há de cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, nós precisamos acreditar nessa verdade, por quê? Porque essa é a palavra de Deus. Quando a Bíblia diz que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido, nós precisamos confiar na palavra de Deus. Quando a Bíblia diz em Jeremias que Deus tem pensamentos mais altos do que os meus, e os caminhos de Deus são melhores do que os meus caminhos, eu preciso crer na palavra de Deus. Quando a Bíblia diz que no Senhor eu sou mais do que vencedor, mesmo que aparentemente esteja vindo sobre mim ventos contrários, rios transbordando, todas as circunstâncias parecem ser contrárias contra a minha vida, eu preciso crer que no Senhor eu já sou mais do que vencedor. Sabe, isso precisa ser uma verdade para nós. Isso não pode ser para nós muitas vezes, irmãos, uma coisa circunstancial, não. Por isso que Jesus diz assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras. Nós precisamos aprender a ouvir a palavra de Deus e fazer com que a palavra não seja simplesmente algo que gere em nós um momento de prazer e de alegria, mas sim um fundamento do qual vai gerar todas as nossas escolhas e todas as nossas decisões. Há pessoas que muitas vezes, quando elas estão vivendo momentos difíceis na sua vida, elas esquecem a palavra e elas tendem muitas vezes, será de você, Ele é totalmente suficiente para abrir um rio para você no meio de um deserto. Deus pode mover os céus, transformar circunstâncias. Quando todo mundo diz não, Deus diz sim. Por quê? Porque Deus é o Deus do impossível. Mas pensa, quem está te falando isso? Eu? Não. Quem está te falando isso? A palavra.
Mas qual é o problema, irmãos? Muitas vezes a nossa visão, eu sempre gosto de perceber uma coisa, né, na minha própria vida. Quem conduz a minha vida? Os olhos do meu coração ou os meus olhos naturais? A gente sempre precisa pensar nisso, irmãos. Quando os olhos do meu coração, eles estão me conduzindo, eu não me conduzo mais por esses olhos naturais, mas eu me conduzo por essa intuição que o Senhor está trazendo no meu espírito. E a intuição sempre vai me levar a confiar no que a Bíblia diz. Nós precisamos trazer isso para a nossa realidade. Então, primeira coisa, viva pela palavra, pela prática da palavra, pela obediência aos ensinamentos da palavra. Viva por aquilo que a Bíblia diz e não viva por aquilo que você está vivendo. Talvez você pode perguntar assim: tá bom, pastor, mas como que eu posso perceber se eu estou vivendo, né, construindo minha casa sobre a areia ou sobre a rocha? Tudo passa pelo princípio do que você fala quando você está enfrentando momentos difíceis. O que você fala? Quando talvez é um problema com filho, com esposo, com esposa, quando o problema talvez é financeiro, quando o problema talvez é emocional, quando talvez o problema é de uma ordem, sei lá, maior na sua vida, o que você fala? Sabe, irmãos, eu tenho aprendido em Deus, de verdade, eu tenho aprendido em Deus a acordar pela manhã e já dizer: o Senhor tem boas coisas para a minha vida hoje, o Senhor tem um caminho mais elevado do que o meu, o Senhor já preparou um dia abençoado para mim, o Senhor já fez com que todas as coisas cooperem para o meu bem hoje, o Senhor me ama, e porque eu sou filho do Senhor, como filho amado do Senhor, o Senhor tem bons planos para a minha vida hoje, tudo vai cooperar para o meu bem, porque o Senhor está comigo, o Senhor está comigo, nada pode me separar do seu amor, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar-me do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o meu Senhor. No Senhor eu já sou mais do que vencedor, porque o Senhor já me deu a vitória na cruz do Calvário. Aleluia! Sabe, essas verdades precisam estar nas nossas vidas todos os dias. Então é óbvio, muitas vezes você acorda talvez decepcionado, chateado, frustrado, como as pessoas muitas vezes dizem, acordou com o pé esquerdo. Não, nós não andamos por isso, nós não vivemos por isso. Nós andamos pelo que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Mesmo que muitas vezes, sabe, irmãos, eu já vivi isso. Muitas vezes você está até declarando a palavra, trazendo a palavra à existência, crendo nessas verdades, mas muitas vezes parece que não está acontecendo. Mas mesmo aparentemente não estando acontecendo nada, eu não vou viver por aquilo que os meus olhos naturais estão vendo. Eu vou viver por aquilo que a palavra de Deus diz a meu respeito. Se Deus falou, Deus é poderoso para cumprir a sua palavra, porque Deus diz a sua palavra, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Aleluia! O Senhor vai fazer. Sabe, não duvide do poder de Deus, não duvide do que Deus pode fazer. Lá em Hebreus, a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, Deus é o mesmo hoje, e Deus será o mesmo eternamente. O Deus que fez no passado, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que trouxe lá o maná do céu, o Deus que foi lá e cuidou daquela viúva, o Deus que fez o povo atravessar o Jordão, entrar na terra prometida, o Deus que soprou o fôlego de vida quando criou o homem, o Deus que tudo estava um caos e Ele recriou todas as coisas. Esse mesmo Deus que moveu lá no passado é o mesmo Deus que está movendo hoje. Ele é poderoso sobre todas as coisas. Então não permita, simplesmente fique com a palavra. Quando você estiver vivendo um momento difícil, pergunte para você mesmo: o que a Bíblia diz a respeito disso que eu estou vivendo? O que a palavra de Deus diz a respeito do que eu estou enfrentando? E viva segundo aquilo que a Bíblia já te garantiu como vitória. Segunda coisa, irmãos, muito interessante. Quando nós enfrentamos momentos difíceis, escuta, quando nós enfrentamos momentos difíceis, nós podemos também fazer uma segunda escolha. Qual a segunda escolha? Ser vítima, ou usar tudo que nós estamos enfrentando para o nosso crescimento. Você sabe, essa questão de vitimização,
Isso é uma coisa que vai sendo construído na nossa vida por uma cultura. Por uma cultura. A vitimização, irmãos, é uma coisa que a gente tem visto hoje, muito, muito forte na vida de muitas pessoas. Elas enfrentam, você sabe, na era que nós estamos vivendo de internet, as pessoas usam muitas vezes as suas redes sociais para se vitimizar. E a vitimização é uma cultura, é algo ruim que acontece. E a pessoa muitas vezes ela fica cultivando, ela fica alimentando um sentimento dentro dela. E aquilo vai afetando os seus pensamentos, as suas escolhas, as suas decisões. E a partir a pessoa passa muitas vezes a viver uma vida completamente longe do padrão da palavra de Deus. Quando a gente olha a Bíblia, irmãos, entenda uma coisa, quando a gente olha a palavra de Deus, a gente vai perceber muitos homens de Deus, escuta isso, eu vou te mostrar dois nessa manhã. A gente vai perceber muitos homens de Deus que a vida deles tinha tudo para dar errado. Primeiro que eu quero falar é a questão de Davi. Quando a gente olha Davi, irmãos, entenda uma coisa muito séria. Quando a gente olha a vida de Davi, a gente vai perceber que Davi, ele fez uma escolha. Uma escolha. E é sempre assim na minha e na sua vida. Nós vamos enfrentar momentos circunstanciais. E em momentos circunstanciais, nós vamos optar por escolher um caminho de se vitimizar, ou escolher um caminho de tomar tudo aquilo que está enfrentando para o seu crescimento. Então lembra, todos nós vamos passar por ventos contrários. Há um texto, que Paulo diz lá em Efésios capítulo 6, que nós devemos estar preparados para o dia mau. Então todos nós vamos enfrentar momentos difíceis, todos nós. Isso faz parte do seu crescimento, diga, faz parte do meu crescimento. Faz parte. Se tudo está tudo bom, como que você vai perceber qual é o seu nível de fé? Então Deus mesmo vai permitir que a gente passe por algumas circunstâncias para o nosso fim, não, para o seu crescimento. Agora, tudo depende da escolha. Enquanto alguns escolhem não crescer, outros escolhem, eu vou usar isso para o meu crescimento. Então quando a gente, irmão, escuta, quando a gente olha a vida de Davi, a gente vai perceber o seguinte, presta atenção. Davi foi rejeitado pelo seu pai. A Bíblia fala que quando Samuel vai na casa de Davi, está lá em 1 Samuel capítulo 17, quando Samuel vai na casa de Davi, a Bíblia fala, escuta irmãos, a Bíblia fala que Samuel fala assim, ei Jessé, reúna seus filhos. Jessé reúne todos os seus filhos. Quando Samuel vai passando por cada um deles, Deus fala assim, não olha para esse, porque tem aparência, mas eu rejeitei no coração, não olha para esse, não olha para esse, não olha para esse. E ele passa por todos os filhos, e quando termina, Samuel vira para Jessé e fala assim, acabaram os seus filhos. Presta atenção, a Bíblia diz que Jessé vira e fala assim, olha aqui pai, esqueci, tem um lá no campo. Então presta atenção, Davi foi rejeitado pelo seu próprio pai, por quê? Porque na verdade o pai de Davi olhava para Davi e dizia, Davi nunca pode ser rei, não há nenhuma possibilidade de Davi ser rei, ele não tem estrutura física, ele não tem aparência, ele não tem força para ser o próximo rei de Israel, ele não é, e ele esconde Davi. Davi foi rejeitado pelos seus irmãos. Quando Davi chega lá na batalha, a Bíblia diz que quando ele chega na batalha com Golias, em 1 Samuel 17, a Bíblia diz que ele chega lá e os seus irmãos falam o que para ele? O que você veio fazer aqui? O que você está fazendo aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Você veio desdenhar de nós? Mais ou menos isso que eles estão dizendo para Davi. E Davi fala, não vim fazer nada disso. Então ele foi rejeitado pelos próprios irmãos. Davi teve que enfrentar um urso, Davi teve que enfrentar leão, Davi teve que enfrentar Golias, um gigante, Davi teve que enfrentar a própria morte, porque Saul queria matá-lo, Davi teve que fugir do palácio, Davi deixou a casa dos profetas, Davi perdeu seu irmão Jonatas, Davi perdeu o seu profeta Samuel, e ainda Davi foi morar com os endividados, oprimidos e amargurados de alma. Eu te pergunto, se Davi fosse alguém que ficava vitimizando, o que Davi teria dito? Deus não me ama, o Senhor não está nem aí para mim,
Deus não me escolheu, parece que eu não presto, entre todos eu sou o pior, tudo dá errado. Davi dizendo, tudo dá errado na minha vida. Quando eu achei que ia dar certo, que eu matei o gigante e fui morar no palácio de Saul, agora Saul quer me matar. Perdi a esposa Mical, porque quando eu estava voltando da guerra, ela me expôs. Pensa, Davi, se fosse vitimizar, Davi ficaria o tempo inteiro dizendo as coisas negativas. Quantos de nós, muitas vezes, irmãos, ao invés de usarmos as coisas negativas para o nosso crescimento, nós estamos muitas vezes o tempo inteiro falando das coisas negativas que estão acontecendo conosco. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa manhã: Deus vai usar muitas vezes as coisas negativas que estão acontecendo comigo e com você para nos colocar no lugar aonde Ele almeja que você esteja. Mas isso parte do princípio, presta atenção, isso parte do princípio de qual vai ser a sua escolha. O que você vai fazer? Que decisão que você vai tomar? Por caminho que você vai andar? Sabe, muitas vezes nós estamos enfrentando momentos difíceis, irmãos, e a gente usa desses momentos difíceis para justificar a nossa falta de decisão na vida, de postura, de tomar uma decisão de enfrentar os gigantes, enfrentar os nossos inimigos, de vencer as nossas batalhas. Quantas vezes, sabe, irmão, esses dias eu conversava, com uma pessoa, um casal, e ele estava dizendo, eu estou muito preocupado, porque estamos enfrentando isso, enfrentando aquilo, e eu estou com medo da obra de macumbaria na minha vida. Espera aí, nós podemos sempre tentar justificar os problemas que nós estamos passando a uma situação como essa, ou nós podemos nos posicionar e dizer, eu não vou retroceder, porque Deus é poderoso para me fortalecer, Deus é poderoso para me dar vitória, Deus é poderoso para abrir portas, Deus é poderoso para me colocar aonde Ele disse que vai me colocar. Por quê? Porque Ele me deu uma promessa. Nós podemos escolher. Davi podia escolher. Sabe o que Davi escolheu, irmãos? Eu fico pensando, se dependesse de qualquer uma dessas coisas, Davi nunca subiria ao trono como rei. Nunca. Mas a grande verdade, irmãos, é que Davi não dependia dessas coisas. Davi dependia de Deus. Davi dependia da unção que estava sobre ele. Davi dependia da autoridade que já tinha sido colocada sobre a vida dele. Davi tinha a certeza, Deus falou e Deus vai cumprir a sua palavra. E a verdade, irmãos, que a gente olha, Deus honrou Davi. Deus honrou a palavra dele na vida de Davi. E Davi, depois de um tempo, Davi se torna rei sobre Israel. Depois de um tempo, Davi se torna rei sobre todo Israel. E agora Davi é aclamado rei. Por quê, irmãos? Porque Davi não olhou para as circunstâncias. Você sabe, alguém que fica vitimizando, irmãos, ele vai começar a dizer, Deus não me ama. Deus não me ama. Davi poderia ter dito, esse é o meu fim. Davi poderia ter dito, para mim não tem jeito. Quantos de nós muitas vezes falamos isso? Nossa, Deus faz na vida de todo mundo e não faz na minha vida. Nossa, parece que Deus abençoa todo mundo e Deus não me abençoa. Parece que Deus abre as portas para todo mundo e não abre para mim. Sabe, irmãos, quanto mais nós temos esse discurso, mais nós afastamos a bênção de Deus da nossa vida. Para de falar isso. Simplesmente continue dizendo, Deus pensa coisas boas a meu respeito. Os caminhos de Deus são mais elevados do que os meus. O Senhor está preparando coisas boas para mim. Deus já planejou o meu presente e o meu futuro. Nada poderá impedir a palavra de Deus de se cumprir na minha vida, porque o Deus que eu sirvo, Ele é fiel. Quantos creem, diga aleluia. Glória a Deus. Sabe, quando a gente olha a vida de José, a gente precisa entender, irmãos, que a vida é apesar de. Quando a gente olha a vida de José, é a mesma coisa. Apesar de inveja dos irmãos, porque os irmãos de José invejavam dele. Apesar de ser jogado numa cisterna. Apesar de ser vendido pelos irmãos. Apesar de, quando tudo parecia que dá certo, a mulher de Potifar quer agarrá-lo à força. Ele foge das mãos daquela mulher. A roupa dele fica na mão daquela mulher. Ele é acusado injustamente. Então, quando tudo parecia que ia dar certo, agora ele vai para a prisão.
apesar de ser esquecido pelo padeiro e pelo copeiro, apesar disso tudo, a Bíblia diz que José se tornou governador do Egito. Mas por quê? Porque ele decidiu viver, apesar do que eu estou enfrentando, apesar da luta que eu estou vivendo, apesar de governo, apesar de circunstâncias do país, apesar do que falam, do que pensam, como agem, apesar de qualquer coisa, eu sei, o meu Redentor, Ele vive. Ele vive, Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Ele é totalmente suficiente, Ele é totalmente poderoso, Ele é totalmente justo e fiel. Apesar de qualquer coisa que eu esteja vivendo, eu creio no Senhor. Lá no Salmo 18, a Bíblia diz, Salmo 18, verso 19. Eu quero ler duas versões, a Mensagem e a NVI, e a três versões que ela é com você. A Bíblia diz assim, e a King James, ele diz assim, verso 18 da Mensagem, diz assim: mas ele quem? O Senhor, isso é Davi dizendo. A Bíblia diz assim: mas ele me segurou lá do alto do céu, me alcançou no mar e me tirou dali, daquele oceano de ódio, daquele caos destrutivo, do vazio em que me afogava. Fui espancado enquanto estava por baixo, mas o Eterno ficou do meu lado. Ele me pôs de pé num campo aberto. Ali eu estava seguro, surpreso por ser amado pelo meu Pai. A versão NVI diz assim: livrou-me de terrível aperto e me levou para um lugar bem espaçoso. Ele me salvou, porque tem prazer em mim. Na King James diz: ele me deu total libertação e livrou-me, porque o Senhor quer o meu bem. Quantos creem que são amados pelo Senhor que nessa manhã? Diga aleluia. Quantos creem que o Senhor quer o seu bem? Diga glória a Deus. Então entenda uma coisa: não importa o que você está vivendo, não importa as circunstâncias, não seja uma vítima, sabe? Não fique se vitimizando, dizendo, nossa, é porque é comigo e tal, e essa coisa toda. Não, para com isso. Continue dizendo sempre, o Senhor quer o meu bem, eu sou amado do Senhor, Deus tem planos maiores para a minha vida, tudo vai cooperar para o meu bem. Ele já me livrou de terrível aperto, Ele me levou para um lugar espaçoso e bem seguro, Ele tem me colocado a salvo dos meus inimigos, porque se Ele é por mim, quem será contra mim? Aleluia. Terceira coisa, irmãos, que nós podemos no dia mau, nós podemos discernir, ou nós podemos ser naturais, ou nós podemos ser espirituais. No dia mau, escuta, nós podemos ser naturais, ou nós podemos ser espirituais. A Bíblia fala, irmãos, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versos 19 ao 16, a Bíblia diz assim: todavia, como está escrito, nenhum olho viu, nem ouvido ouviu, nem mente alguma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Quem ama a Deus aqui, diga amém. Então diga para o seu irmão assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em mente humana o que Deus tem reservado para você. Quantos creem que Deus tem reservado coisas grandes para você? Diga amém. Mas a Bíblia diz assim: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito com letra maiúscula. Aí diz assim: o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem? Senão o Espírito que está no homem. Irmãos, presta atenção, isso aqui é tão poderoso. Eu vou ler esse versículo de novo para você, presta atenção. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Esse Espírito aqui, Paulo está dizendo, e está dizendo que esse Espírito é com letra minúscula. Então Paulo está dizendo assim: quem conhece as coisas do homem, a não ser o próprio Espírito do homem que habita nele? Então presta atenção, como isso aqui é poderoso. Quem é que te conhece assim, profundamente? Deus, sim. Mas quem é que conhece tudo dentro de você? Seu Espírito.
Paulo está dizendo isso aqui. Quem é que conhece o homem, senão o espírito do homem que está dentro dele? Eu vou falar uma coisa para você. Eu não sei o que você está pensando agora, mas o seu espírito sabe o que você está pensando agora. E pensamento não é do espírito, pensamento é da alma. Porque a alma é mente, vontade e emoções. Alma é mente, vontade e emoções. Então entenda, quem é que te conhece profundamente? O seu espírito. Seu espírito sabe quando você quer fazer o mal. Espírito do homem. Seu espírito sabe quando você pensa coisas ruins. Seu espírito sabe quando você está tendo comportamentos internos inadequados. Seu espírito sabe. Aí Paulo está dizendo assim, olha, irmão, você é tão poderoso. Paulo diz assim: pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o espírito, espírito aqui com letra minúscula, do homem que está nele. Aí ele diz assim agora: da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Olha que coisa poderosa. Paulo está dizendo, ninguém conhece a Deus, a não ser o Espírito de Deus. Só que aí ele vai dizer assim, olha que coisa maravilhosa, ele vai dizer assim, eu vou ler de novo. Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, diga assim, nós, diga para o seu irmão, você. Olha o que a Bíblia diz: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Presta atenção nisso aqui. Paulo está dizendo assim: o espírito do homem conhece o homem. Então o seu espírito conhece você. Só que agora Paulo fala assim: mas uma vez que você recebeu a Jesus, quando você receber a Jesus, diga amém. Paulo diz assim: você não recebe mais o espírito do mundo, mas você recebe o Espírito de Deus. E Paulo ainda fala assim: o Espírito Santo de Deus. Aí Paulo diz: o Espírito Santo de Deus conhece o próprio Deus. E aí ele fala assim: esse Espírito que conhece o próprio Deus, agora ele habita dentro de você. Para quê? Aí Paulo vai dizer: para quê? Aí ele diz assim: nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito Santo que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Então, irmãos, olha como isso, presta atenção, isso é muito poderoso. Quando você é natural, decide ser um homem natural, vitimista, não vive pela palavra, você não vai entender algumas coisas que Deus está fazendo na sua vida, ou que Ele está permitindo na sua vida. Mas quando você entende que o Espírito Santo habita em você, o Espírito Santo vai te ensinar, vai te mostrar todas as coisas que Deus está fazendo na sua vida. Por isso, Paulo continua dizendo assim, para que entendamos as coisas de Deus, que Deus tem nos dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, letra maiúscula de novo, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito, letra maiúscula de novo, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha, irmãos, esse texto é tão poderoso, que Deus, isso é tão maravilhoso, porque Deus está dizendo assim: ei, nos momentos difíceis eu não te deixei órfão, nos momentos difíceis eu não te deixei sozinho, nos momentos difíceis eu plantei dentro de você o Espírito Santo. Para quê? Para quê, irmãos? Para você ter discernimento no seu espírito de todas as coisas que Deus está movendo na sua vida. É por isso que o natural, o homem natural, ele vai se vitimizar. Mas o espiritual, ele tem discernimento
Eu estou passando por isso, porque Deus vai me levar para esse lugar. Eu estou enfrentando essa situação, porque Deus está forjando em mim uma estrutura. Eu estou vivendo essa situação, porque Deus vai glorificar o nome dEle na minha vida. Eu estou vivendo essa situação, porque Deus está fechando essa porta, porque Deus vai abrir uma porta maior. Eu estou vivendo essa situação, porque Deus está fazendo com que tudo possa cooperar para o meu bem. Eu estou enfrentando essa guerra espiritual, porque Deus está gerando em mim maturidade espiritual. Eu estou enfrentando essas circunstâncias, porque Deus está me mostrando que Ele está comigo. Então presta atenção, quando você é espiritual, você vai ter discernimento de todas as coisas. O problema é quando a gente é natural. Mesmo tendo o Espírito Santo habitando em nós, muitas vezes nós optamos em ser naturais. Eu te digo nessa manhã, não seja natural, seja espiritual. Deus está te ensinando todas as coisas. Deus está forjando em você uma estrutura. Deus está forjando em você uma maturidade. Deus está forjando em você uma capacidade sobrenatural de viver coisas grandes de Deus. Porque, irmãos, se Davi, se José, se Paulo tivesse dito, não quero, eles teriam terminado a vida deles sem uma história profética. Mas quando eles optaram em perceber no Espírito que Deus estava fazendo, eles entenderam o seguinte, Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. O Senhor está com você. Nunca duvide disso. Pode ser que os ventos venham, pode ser que as tempestades venham, pode ser que as ondas braviam venham, mas sabe de uma coisa, o Senhor está com você, Ele está abrindo portas, Ele está movendo, Ele está fazendo, Ele está agindo, mesmo que você não consiga ver, mas lá no seu espírito você tem a percepção, o Senhor está trabalhando a meu favor, aleluia. Quarto princípio, para você enfrentar os dias maus, vista-se da armadura de Deus, lá em Efésios capítulo 6, abra sua Bíblia lá por favor, Efésios capítulo 6, Efésios, está logo depois de Gálatas, Efésios capítulo 6, vamos ler do verso 10 ao verso 13, a Bíblia diz assim, finalmente irmãos, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, vocês vão permanecer inabaláveis. Você pode dar glória a Deus por isso? Mas presta atenção, o que Paulo está falando? Ei, esse dia pode ser que vai chegar na sua vida. Porque você sabe, irmãos, a gente muitas vezes, a gente está sempre falando das coisas boas de Deus, e é verdade, mas isso não quer dizer que em alguns momentos Deus não vai permitir que a gente passe por alguns momentos difíceis. Jesus passou, por que você acha que você não vai passar? A Bíblia fala, irmãos, que Jesus, quando ele estava no Getsêmani, a Bíblia fala que Jesus estava com tanta angústia no seu coração, que a Bíblia diz que ele ora e o seu suor era como gotas de sangue. Foi um momento de angústia para Jesus. Mas a Bíblia mostra claramente que Jesus tinha plena confiança no Pai. A gente pode olhar para os apóstolos, Pedro, Paulo, e pensarmos, Paulo foi um grande homem de Deus, amém, irmãos? Quantos creem que Paulo foi um grande homem de Deus? Diga amém. Mas eu te pergunto, ele passou por lutas? Quando você pega 2 Coríntios capítulo 9, que você vai ver o histórico de Paulo, você vai perceber, irmãos, que Paulo viveu coisas que nenhum de nós nunca, eu acho, vamos viver na vida. Nunca. E considerado um grande homem de Deus, escolhido por Deus. Mas qual a questão? Foram homens que decidiram o quê? Se vestir da armadura de Deus no dia mau. A Bíblia fala, irmãos, que depois, você sabe, muitas vezes a gente supervisiona igrejas, e aí muitas vezes eu vou em algumas igrejas,
Aí quando chega lá, o pastor fala assim para mim: não, bispo, é porque lá em Goiânia tudo é fácil. É porque o senhor não sabe os demônios que tem aqui nessa cidade. Aqui tem demônio. Eu fico pensando, lá em Goiânia não tem? Não, porque o senhor não sabe os problemas que a gente enfrenta aqui. Aqui tem problema. Lá em Goiânia não tem? Eu fico pensando quando eles falam assim. Porque você sabe qual é a questão, irmãos? O vitimista, ele está sempre achando que o problema dele é pior do que de todos. Você está entendendo? Ele está sempre falando que o problema dele é pior, que Deus esqueceu dele, que na cidade dele tudo é pior, que a vida dele tudo é pior, que a família dele tudo é pior, que tudo dá errado para ele. Mas por quê? Porque ele precisa disso para sobreviver. Não, nós só precisamos da armadura de Deus. Porque quando você tem a armadura de Deus, quando o dia mal vier, você vai permanecer, você vai vencer, você vai superar, você vai prevalecer, você vai exercer autoridade, porque você foi vestido da armadura de Deus, e você vai permanecer inabalável, e depois de ter vencido tudo, você vai celebrar a sua vitória. Muitas vezes você sabe, mesmo dentro de casa, irmãos, muitas vezes pessoas dentro da sua própria casa, elas muitas vezes vão ser pessoas que vão tentar desestimular você. Dizer para você: é mesmo, imagina a esposa falando, está lá o marido passando um problema financeiro, uma situação difícil, e aí o marido fala: é, meu bem, está muito difícil. A mulher vira e fala: é mesmo, meu bem, para nós tudo é mais difícil, né? Você lembra do João? O João ganhou aquele dinheiro lá fácil. Você lembra o Joaquim, como é que ele ficou rico da noite para o dia? Você lembra o fulano, a vida dele, do nada assim aconteceu um milagre. E para nós é tão difícil, né, meu bem? Você sabe, muitas vezes, dentro da própria casa, a gente tem esses comentários, essa linguagem que muitas vezes te leva muito mais a ser uma vítima do processo do que alguém que está dizendo: tudo vai cooperar para o meu bem, Deus vai usar essa situação para o meu crescimento, Deus vai me colocar na posição de honra, Deus vai fazer. Mas entenda, irmãos, entenda, se vista da armadura de Deus. Coloca o capacete da salvação. Capacete da salvação fala do que? Guarda a sua mente. Guarda a sua mente. Coloca a couraça da justiça. Sabe, você é justificado, irmãos, não pelos seus atos, mas você é justificado por Cristo Jesus, que já te justificou na cruz do Calvário. Pega a espada do Espírito, coloque o cinturão da verdade, calça os seus pés com os sapatos da preparação do Evangelho da paz. Mas você vai prevalecer para a glória de Deus. No dia mau você vai prevalecer, e depois de você ter desvencido tudo, você vai permanecer inabalável. Nada vai te parar. Não é por causa de você, mas é por causa dessa armadura que está sobre a sua vida. Você já foi fortalecido pelo poder de Deus, no nome de Jesus. Lá no Salmo 86, do verso 7 ao verso 10, a Bíblia diz assim: em tempos de angústia eu te chamo, pois tu me responde. Não há nenhum Deus como tu, Senhor. Não há nenhum que possa fazer o que tu fazes. Todos os povos que criastes virão e se curvarão diante de ti, e eles louvarão a tua grandeza, porque tu és poderoso e fazes coisas maravilhosas. Só tu és Deus. Aleluia. Só Ele é Deus. Então deixa eu falar para você, querido, pode clamar por Ele, pode chamar por Ele, se vista da couraça da justiça e fala: Senhor, eu me revesti da sua autoridade. Pode ser que os dias são maus, pode ser que as coisas que temos ouvido são más, mas deixa eu dizer, eu não confio no que os homens dizem. Eu sei que o Senhor é Deus, eu sei que o Senhor é poderoso, eu sei que o Senhor faz coisas maravilhosas, eu sei que eu posso confiar em Ti, eu sei que todos vão reconhecer a sua grandeza. Eu clamo ao Senhor e o Senhor me responde, porque o Senhor não está com os ouvidos tapados, nem os olhos fechados, nem a boca emudecida. Quando eu falo, o Senhor ouve, vê e responde. Você sabe, as pessoas tendem muitas vezes a usar algumas coisas. Lá Isaías 59 verso 2,
A Bíblia diz assim: olha, mas os olhos de Deus não estão fechados, os ouvidos de Deus não estão tapados, a boca de Deus não está emudecida, para que Ele não te veja, não ouça nem fale, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. E aí muitas vezes você sabe, você está baseado nisso. Eu tenho muito pecado, por isso Deus não me ouve. Quero te dizer uma coisa nessa manhã, querido: todos os seus pecados foram colocados na cruz do Calvário. Nenhuma condenação, rapaz, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nele você já foi justificado. Quando você vai na presença de Deus, você vai baseado no sangue de Jesus. Você é lavado pelo sangue, redimido pelo sangue. Não é que você vai viver no pecado, não. Para o pecado você já morreu, mas não é o fato de você algumas vezes pecar que isso te impede de Deus te ouvir. Deus está com os olhos abertos sobre a sua vida, os ouvidos de Deus estão atentos a você, e quando você fala, vem uma voz do céu e fala: tu és meu filho amado, aleluia. Nós precisamos acreditar nessas verdades, irmãos. Isso é a verdade de Deus para nós. Então não permita, não permita que Deus seja pequeno na sua vida. Deus é poderoso na sua vida. E última coisa, você precisa confiar que Deus te ama. Irmãos, você sabe, a gente tem uma grande necessidade, escuta isso. A gente tem uma grande necessidade de tentar provar para Deus que nós amamos a Deus. Isso é importante? Óbvio que sim. Óbvio que sim. Mas deixa eu falar uma coisa para você nessa manhã. Isso não é o mais importante. O mais importante é você compreender o quanto Deus ama você. Você está entendendo? Esse é um problema grave na nossa vida. Esses dias, estava ouvindo uma reunião, e aí o pastor, ele começa a reunião falando assim: quantos estão felizes e satisfeitos com Deus aqui nessa manhã? Aí todo mundo, glória a Deus, aleluia, aquela coisa toda. Aí de repente ele vira e fala assim: mas quantos creem que Deus está feliz com você nesta manhã? Aí todo mundo, porque logo vem o quê? O espírito da condenação. Porque logo o diabo diz para você: Deus não está feliz com você, porque você é um pecador miserável. Isso é o diabo dizendo. Você é um derrotado. Você pecou no trânsito agora vindo para a igreja. Xingou aquele rapaz que te fechou. Você não tem vergonha. Você chegou aqui na igreja e você viu a irmã que você não gosta dela. Você não tem vergonha. Deus não está satisfeito com você. Você sabe, todas as vezes, irmãos, que nós aceitamos a condenação do diabo, é porque nós duvidamos do quanto Deus nos ama. E quando você não se sente, irmãos, escuta, isso é muito sério. Quando nós não nos sentimos amados por Deus, nós vamos entender que os momentos difíceis que nós enfrentamos é porque Deus é mau. E Deus agora, porque Ele é mau e quer a maldade para mim, agora Deus está permitindo eu passar por essa situação. Não, irmãos. A Bíblia diz, lá em 1 João, capítulo 4, verso 10, a Bíblia diz assim: nisso está o amor. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Você sabe, foi João que escreveu isso aqui. João é considerado o discípulo amado do Senhor. Não, você sabe, não, olha, presta atenção. Deus, Jesus, nunca falou que João era o discípulo amado. Você sabia disso? Não. Foi ele mesmo que se auto-intitulou. Mas sabe por quê? João sabia o quanto ele era amado por Jesus. Aí ele fala assim: nisso está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele amou a nós e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Olha o que João está dizendo. Não é que nós amamos a Deus, não é que nós amamos a Deus, mas ele está dizendo: Ele nos amou ao ponto de dar o seu próprio Filho para morrer na cruz no nosso lugar. É por isso que João 3,16 diz o quê? Que Deus amou o mundo ali são pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você está entendendo? Então, no primeiro aspecto, irmãos, presta atenção, não é o quanto você ama a Deus,
Mas no primeiro aspecto é você compreender o quanto você é amado por Deus. Quem tem filhos aqui, diga aleluia. Você ama seu filho? Quantos amam seu filho, diga amém. Se você que é mau ama o seu filho e sabe dar boas coisas ao seu filho, muito mais o vosso Pai Celestial, Ele te ama e Ele vai te dar coisas boas. Você está entendendo isso? Então João está dizendo isso. Lá em João também, capítulo 15, versos 12 e 13, a Bíblia diz assim: eis aqui uma... Olha, irmãos, esse versículo é tão poderoso, porque João, ele está dizendo, João, capítulo 15, versos 12 e 13. Abra sua Bíblia, eu quero ler com você. A Bíblia diz assim, capítulo 15, versos 12 e 13. A palavra do Senhor diz assim: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém, verso 13, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. O que Deus fez? Deu a sua vida. Jesus deu a sua vida pelos seus amigos. Então isso é amor. Sabe, há um outro versículo também da palavra que eu acho tão maravilhoso. Em Romanos capítulo 5, a Bíblia diz assim: dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Olha o que Paulo está dizendo: dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Só que aí ele diz assim, porque irmãos, isso aí é o seguinte, presta atenção. Imagina que o nome de Jesus está quebrado, amarrado, destruído. Mas imagina que chega alguém ali fora e fala para mim: vou te matar agora. Aí eu falo: você vai me matar por quê? Porque eu quero te matar. Outro vira e fala: não, eu vou te matar porque você é um pecador, derrotado. Aí o pastor Jonathan vira e fala: não, ele não vai morrer não. Não vai não. Por que ele não vai morrer? Eu vou morrer no lugar dele. Aí a Roberta já ia pular no meio, a esposa dele falar: de jeito nenhum, meu bem, você vai morrer no lugar dele não. E as filhas dele? Ele fala: pai, o senhor está louco? Vem cá, entra para dentro, deixa o bicho morrer. Vamos lá para dentro orar por ele. Deus vai intervir na vida dele. Paulo está dizendo: ei, dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Por um homem bom. E eu estou me colocando aqui como bom. Bom só tem um, que é Deus, aleluia. Aí ele diz assim: pelo bom, ou pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Talvez. Mas aí Paulo diz assim: mas Deus demonstra o seu amor por nós, porque Cristo morreu a nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. Percebe o amor de Deus por você? Nós ainda éramos pecadores, estávamos lá no mundo, vivendo uma vida toda torta, destruída, cheia de pecados. Nossa natureza é pecaminosa, cheia de maldade, ira, violência. E aí Jesus vem e Deus fala para ele: meu filho, você vai descer lá na terra e você vai morrer pela humanidade. Tá bom, pai, mas a humanidade é pecadora, é mau, é injusta, é rebelde. Deus fala: pois é, eu sei disso tudo. Mas se eles fossem bons, não precisaria morrer por eles. Mas como eles são maus, nós vamos demonstrar o nosso amor por eles. Você vai morrer por eles. Percebe isso, irmãos? Isso é amor. Lá em Isaías 49, a Bíblia diz, Isaías 49, a Bíblia diz que Deus renova o seu amor para com Israel num tempo de cativeiro. E seria difícil para Israel, porque ele estava se sentindo abandonado. Mas a Bíblia diz, no versos 15 e 16, que o Senhor vem trazer uma afirmação de encorajamento, de amor paterno, que ultrapassava o sentimento de mãe para com filho. Olha o que diz lá Isaías capítulo
49. A palavra do Senhor é tão poderosa, irmãos. Isaías capítulo 49, verso 13 em diante. A Bíblia diz assim: gritem de alegria, ó céus, regozijem-se, ó terra, irrompa-se em canção os montes, pois o Senhor consola o seu povo e tem compaixão dos seus afligidos. Sião, porém, disse: o Senhor me abandonou. Ele estava em cativeiro. O Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Verso 10: haverá mãe, Deus dizendo, irmãos, haverá mãe que possa esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei o seu nome na palma das minhas mãos, e os seus muros estão sempre diante de mim. Quando Deus levanta a sua mão, Deus está dizendo: ei, eu gravei o seu nome na palma das minhas mãos. Você é muito amado pelo Senhor. E se uma mãe que amamenta o seu filho vier a esquecer dele, eu todavia jamais me esquecerei de você. Deus não pode esquecer de você. Por quê? Porque você é amado do Senhor. Lá em João, 1 João capítulo 3, verso 1. Quero ler esse último versículo para você. 1 João capítulo 3, verso 1. Olha o que a palavra do Senhor diz. 1 João capítulo 3, verso 1. A palavra do Senhor diz: vejam. Sabe, essa expressão é tão poderosa, irmãos, porque Ele está dizendo: ei, todos vocês vejam como é grande o amor do Pai, ou o amor que o Pai nos concedeu, de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos, porque temos o Espírito, que quando Ele, Jesus, se manifestar em glória, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Sabe, a Bíblia está dizendo: nós somos amados do Senhor, irmãos, amados do Senhor. Talvez a nossa maior dificuldade é que quando a gente passa por os momentos difíceis da nossa vida, a gente tem a dificuldade de reconhecer o quanto nós somos amados pelo Senhor. E aí, como temos dificuldade, a gente tem dificuldade de se aproximar de Deus, porque a gente acha que Deus não está se importando com o que nós estamos passando. Não. Nunca duvide do amor de Deus por você. Pode ser que o dia mal venha, que os rios transbordem, que venha um vento impetuoso, que venha uma tempestade, que venha uma luta, que você enfrente dificuldade, que venha um tempo de escassez, que venha um tempo, de batalhas espirituais, de lutas espirituais. Sempre tenha certeza no seu coração: eu sou amado pelo meu Pai, independente se eu sou perfeito ou não. A Bíblia diz que quando Ele vier, então seremos perfeitos como Ele é. Mas quando Deus olha para mim e para você hoje, independente da sua imperfeição, independente ainda dos seus erros, independente ainda das nossas falhas, quando Deus olha para você, Ele diz: você é muito amado, meu filho, eu dei a minha própria vida por você, eu te resgatei
resgatei do império das trevas, eu te transportei para um reino de luz. Você não precisa viver debaixo da condenação, da acusação do diabo, mas você pode viver debaixo da graça de Jesus. Você pode viver debaixo da manifestação do sangue de Jesus, que te lava, que te limpa, que te purifica, que te justifica e faz com que você possa entrar na presença de Deus, como diz lá em Hebreus capítulo 10, verso 19, por um novo e vivo caminho que Ele nos consagrou através do véu que foi rasgado de cima para baixo, para que nós tivéssemos livre acesso na presença do Senhor Jesus. Sabe, irmãos, isso tem que ser a base da nossa vida. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci, vocês vão vencer também. Nós enfrentaremos batalhas, sim. Nas batalhas Deus vai te fortalecer, vai te dar armadura. Nas batalhas Deus vai estar contigo. Nas batalhas você não vai passar por elas sozinho. No meio da guerra Deus vai passar com você. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita. Você não vai ser atingido, por quê? Porque a mão do Todo-Poderoso estará te guardando e te conduzindo no meio da batalha. O Senhor vai abrir os seus olhos para que você veja que mais são aqueles que estão com você do que aqueles que estão do outro lado. Pode ser que aparentemente, irmãos, há uma iminente derrota, mas a Bíblia diz que Deus pega aquilo que o diabo tentou fazer e reverte isso em bênção na sua vida. O seu Pai te ama, o seu Pai te ama. Esse amor é incondicional, não tem como mudar mais. Sabe, quero encerrar dizendo isso para você. Não tem como mudar mais o amor de Deus por você. Jesus não tem como descer aqui na terra de novo. Jesus não tem como desfazer o que Ele já fez. O amor de Jesus por nós não foi manifesto só com palavras. O amor de Jesus por nós foi manifesto com um ato. E qual o ato? O ato de entregar a sua própria vida na cruz do Calvário por amor a mim e a você. Quando você entende, tem compreensão dessa verdade, de que não é o quanto você ama a Deus, porque, irmãos, o nosso amor, ele não é perfeito. Por mais que você dissesse assim, eu amo a Deus, o nosso amor não é perfeito. Mas quando você entende que Deus não olha para nós, e Deus nos abençoa, e Deus nos livra do mal, não pelo que você sente por Ele, mas por aquilo que Ele sente por você, a nossa vida muda completamente. Porque nós entendemos, não é pelo que eu faço, é pelo que Ele fez. E agora, quando eu decido andar na presença de Deus, não pecando, buscando uma vida íntegra, santa, não é porque eu tenho que provar alguma coisa para Deus, não. É porque eu compreendi o quanto eu sou amado por Jesus. Você sabe, irmãos, a pior coisa da nossa vida é quando você tem que ficar provando o tempo inteiro para alguém que você o ama. Imagina, você é casado e o tempo inteiro sua esposa fica: fala para mim que você me ama. Eu falo, te amo. Fala de novo, te amo. Um filho, você tem que estar dizendo o tempo inteiro: filho, fala para mim que você me ama. Te amo, mamãe. Fala de novo, meu filho, para ficar bem forte esse negócio. Te amo. Isso é horrível. Deus não fica o tempo inteiro dizendo para você dizer para Ele que o ama. Porque na verdade, demonstrar amor por Deus não deve ser por uma imposição, mas deve ser por uma compreensão, uma revelação. Quanto mais escuta, quanto mais você entende que você é amado por Deus, mais você quer agradar o coração de Deus. Não é impositivo, não é impositivo. É porque você entendeu, eu sou amado. Quem é amado quer satisfazer o coração do seu Senhor. Quem é amado quer honrar o seu Senhor. Quem compreende o quanto é amado, ele está disposto a dar tudo, sua própria vida pelo Senhor. Mas porque ele entendeu que o amor que ele é amado foi um amor incondicional. Por isso que quando falhamos hoje, Deus não fala para nós: ei, perdeu sua salvação. Não. Quando falhamos hoje, Deus vai lá, como foi atrás de Pedro, depois de ter negado Jesus 3 vezes. O galo canta.
Talvez qualquer um de nós iríamos lá em Pedro e dizer, quando Pedro está voltando da pescaria ali, Pedro está chegando naquela praia, talvez qualquer um de nós iríamos: ei Pedro, seu miserável, eu te falei que você ia me negar 3 vezes, Pedro. Talvez faríamos isso. Jesus não. Jesus chega lá e fala: Pedro, você teve uma noite frustrante, né? Tive, Senhor. Pois é, joga a rede ali do outro lado, Pedro. Pedro joga. Quando ele puxa, pega aquele monte de peixe. O discípulo amado fala: é o Senhor. Pedro está nu, veste a sua roupa, vem todo molhado. Agora senta ao lado da fogueira que Jesus já tinha feito. E aí Jesus fala: já tem peixe aí, mas põe mais um pouquinho do que vocês pegaram. Eles põem, agora começa a comer, todo mundo comer. Qual seria talvez a minha conversa com eles ali? Eram 7, eram 8. Porque a Bíblia fala que Pedro foi e levou mais 7 com ele. Eles eram 8 discípulos. E eu talvez iria dizer: lembra que eu falei para vocês que Pedro ia me negar? Vocês não viram, mas estou aqui para esclarecer a minha palavra. Pedro me negou 3 vezes. Ninguém viu, mas estou aqui para dizer para vocês que eu sou o Senhor, e eu falei que ele ia errar. Jesus fez isso? Não. Eu imagino que Jesus abraçou Pedro e falou na frente de todos: Pedro, você me ama? Pedro falou: te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Então cuide dos meus cordeirinhos. Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Então seja o pastor da igreja, Pedro, porque a promessa que eu te fiz lá atrás não muda com seu erro, porque eu sou o Deus imutável. Eu sou o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo eternamente. Eu não sei o que você possa estar vivendo esses dias. Talvez são ventos contrários, dias difíceis. Muitas vezes a gente ouve tantas pessoas dizendo: estou tão cansado, desanimado, frustrado. Mas eu quero te dizer: o poder de Deus está sobre a sua vida. A força do Senhor está sobre a sua vida. Você pode ficar de pé, você pode andar em vitória, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Fique de pé, por favor, no nome de Jesus. Sabe, nessa manhã eu queria dizer para você: você é amado pelo Senhor. Nos dias maus, se vista da armadura de Deus. As situações difíceis não é para você ficar se vitimizando. Confie na palavra do Senhor para a sua vida. Não abra mão dela. Deus é totalmente poderoso e totalmente suficiente para fazer infinitamente mais nas nossas vidas. Essa manhã eu queria que você orasse. Quero que você ore, dizendo para Deus: Deus, mova na minha vida. Me ensine, diante de todas essas verdades, me ensine a confiar no Senhor, a acreditar no Senhor. Se você talvez nesses dias está desanimado, está frustrado, está cansado, se você nesses dias está debaixo de um espírito de vitimização, dizendo: nada dá certo para mim, dá certo para todo mundo, mas nada na minha vida dá certo, eu queria te dizer nessa manhã: abra sua boca e comece a dizer outra coisa a seu respeito. Tudo coopera para o seu bem. Deus pensa coisas boas a seu respeito. A mão de Deus está estendida sobre a sua vida. Você é abençoado. Você é abençoado. Pai, nessa manhã nós oramos no nome de Jesus. Nós cremos na verdade do seu evangelho sobre nós. Ainda que vejamos, ó Deus, viver dias difíceis, nós não temeremos mal nenhum, porque o Senhor está conosco. Eu creio que nesta manhã o Senhor está abrindo portas. Eu creio que nesta manhã o Senhor está revertendo situações. Eu creio que o Senhor nesta manhã está nos fortalecendo, nos renovando, renovando a nossa fé, nossa esperança, nossa confiança, nossa ousadia. Eu creio que nesta manhã o Senhor está derramando graça sobre as nossas vidas no nome de Jesus. Todo espírito de condenação, de acusação, caia por terra no nome de Jesus. Eu sei, Deus, que nas nossas vidas, vez ou outra, ó Deus, vem dias difíceis, mas o Senhor está forjando em nós uma estrutura de crentes vencedores, abençoados, fortalecidos pela graça do seu poder no nome de Jesus. Que nesta manhã o Espírito do Senhor possa abrir os nossos olhos e nos trazer revelação, clareza das verdades da Tua Palavra para o nosso coração, no nome do Senhor Jesus. Somos amados pelo Senhor, somos amados pelo Senhor. Nada pode nos separar do seu amor, porque eu estou certo de que
porque em Cristo, nós somos amados pelo Senhor. Que a bondade do Senhor e a fidelidade do Senhor se revele sobre nós nesta manhã, no nome de Jesus. Aleluia. Põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração nesta manhã. Diga: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é por mim. E se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Se o Senhor Deus não poupou o seu próprio filho, antes por mim o Senhor o entregou, porventura o Senhor não me dará graciosamente todas as coisas? Diga: Senhor, eu sei que eu sou amado pelo Senhor. Nesta manhã eu creio no amor do Senhor que é derramado em meu coração, e eu rejeito toda e qualquer circunstância espiritual que tem dito a mim que eu não sou amado, que eu não sou importante para Deus. Hoje eu declaro que o amor de Deus é incondicional sobre a minha vida. Pai, hoje eu te peço, estenda a tua mão sobre a minha vida, me abençoa, muda a história da minha vida, transforma a minha realidade, abra novos caminhos, estabeleça um tempo de vitória sobre a minha vida, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, glória a Deus. Se você crê, diga amém, diga aleluia. Aplauda o seu Senhor nessa manhã. Aleluia, 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 glória a Deus, aleluia. Creia nessas verdades para o seu coração, para a sua vida nessa manhã, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Feche os seus olhos ainda nesta manhã. Sabe, eu sinto o Espírito de Deus movendo neste lugar. Deus nessa manhã está abrindo seus olhos espirituais. Sabe, muitas vezes essa tristeza que você está sentindo, essa angústia, esse sentimento de desistência, esse sentimento, né, que gera fraqueza espiritual na sua vida, eu sinto nesta manhã a mão de Deus removendo de sobre você todo o peso espiritual, toda a cadeia espiritual. E eu sinto o poder do Espírito Santo te fortalecendo nesta manhã, te ungindo nesta manhã, te levantando nesta manhã com uma força sobrenatural, para você crer, para você confiar, para você acreditar e para você saber que mesmo quando os rios transbordarem, os ventos soprarem, as tempestades vierem, saiba de uma coisa: o Senhor é o seu escudo, Ele é a sua fortaleza, Ele é o seu Deus, Ele é aquele que guerreia as suas guerras, Ele é aquele que já te deu a vitória para a glória do teu santo nome. Se você crê, diga amém. Diga: eu creio que nesta manhã eu estou sendo fortalecido pelo Senhor para avançar em tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida, em o nome de Jesus. Amém, amém, amém e glória a Deus, amém. Dá um abraço nesse irmão que está do seu lado, nessa irmã. Diga para ele: Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida, amém. Aleluia, irmãos, vamos encerrar. Antes de encerrar, eu só queria te pedir uma coisa. É bem rapidinho ali naquela sala. Você que nos visita pela primeira vez, queria te pedir, é bem rapidinho mesmo. Vá ali naquela sala, os irmãos têm uma palavra rápida para você ali, um momento especial para você ali dentro. Então, você que nos visita pela primeira vez, não deixe de ir ali, por favor, amém. Feche seus olhos. Pai, nessa manhã nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus.
Cubra-nos com a sua mão poderosa. Nos guarda, nos livra de todo mal, nos dê uma semana abençoada. Que essas verdades queimem no nosso coração. Não somos vítima. Eu sei que o Senhor está usando as circunstâncias para o nosso crescimento. Guardamos a tua palavra, nos revestimos da armadura de Deus. Nessa manhã nós cremos o quanto somos amados pelo Senhor e nos apropriamos da verdade do seu evangelho, porque nós cremos que no Senhor nós já somos mais do que vencedores. Leva-nos em paz, nos dê uma semana de conquistas poderosas em Deus, e que nós possamos testemunhar a grandeza do teu poder nas nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada, no nome de Jesus, amém. Você que nos visite, não deixe de ir ali, por favor. Deus te abençoe, no nome de Jesus.